Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal, o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima, está escrito o irmãozinho, você clica nela de novo e abre os vídeos para você, assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. Minha denominação é seguir o Senhor Jesus. Essa é minha denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, onde ele está e o que ele pode fazer por você. Este é o meu propósito. Outro sim, os versículos que eu faço vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender, tá? E ser um cristão também. Esse é meu propósito. Perdão. Primeiro, quem é Jesus? Eu vim saber quem era Jesus já chegando na terceira idade, aos 60, tá? Lá para os 55 eu vim saber quem era Jesus. Eu sempre aprendi assim, Jesus vive no céu com o Pai lá, mora no céu. É isso que eu sabia. Jesus vive lá. Então, eu fiquei sabendo quem era Jesus. E gostaria de passar para você também quem é Jesus. E nos versículos, de acordo com o que eu estou fazendo no vídeo, a maioria deles está dizendo quem é Jesus, o que ele é, aonde que ele está em você e em mim, tá? O que nós somos dele, que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é santo devido a este santuário que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos levar o nosso corpo para qualquer lugar. Por exemplo, matar, roubar, passar droga, mentir, prostituir. Nós não podemos fazer isso, que esse pecado é gravíssimo contra o Espírito Santo. Quando você não sabe que o Espírito Santo habita em você, não é pecado, porque isso é levado na época da ignorância. Agora, como você sabe que o seu corpo é santo, o Espírito Santo habita e vive aí dentro de você, dentro de mim, dentro de todo ser humano. E se você vai cometer um desses 5 pecados que eu citei aqui agora, e você lembrar que o irmãozinho falou que o Espírito Santo vive dentro de você é santo, seu corpo, e você lá vai assim mesmo cometer aquele suicídio, é suicídio isso aí, tá? Você pode perder o Espírito Santo. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo 31 e 32, já está dizendo que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Lá está escrito em Marcos 28 e 29, está dizendo a mesma coisa também, tá? O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Como com esse pecado? É isso que eu estou acabando de falar. Eu estou te falando com você que o Espírito Santo habita em você, vive em você. O que eu estou dizendo você é todo ser humano, tá? Em todo ser humano. E você, sabendo disso, mas é um irmãozinho velhinho, nem sabe o que almoçou, um palavreado, né? E leva por ignorância. Mas eu te avisei para você que o Espírito Santo vive em você. Eu não quero que você me dê ouvido, não. Você só lembra que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele que vive dentro de nós. Ele é a nossa vida. A nossa vida é Jesus, que é o Espírito Santo que está em nós. Está dele também. Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa. Aonde tem um, tem os 3. Só que eles apareceram em 3 épocas diferentes. Deus falando com os profetas, Jesus falando com o ser humano em carne e o Espírito Santo habitando no ser humano, que seria exatamente aquele templo de Jerusalém que foi feito pelo oh, meu Deus, o nome foi aqui agora, tá? Não vou... Tô com o nome aqui, não consigo falar, mas assim que eu lembrar, eu falo, tá? É aquele que foi feito em Salomão por o filho de...
filho de... Não vou falar que eu vou errar. Melhor eu refletir melhor aqui, que assim que vier a palavra eu te falo para você, tá? O templo que foi construído em Jerusalém, tá? Esse templo, Jesus, o Espírito Santo morava ali. Quando aquele templo foi destruído pelo general Tito, foi a guerra dos hebreus, então Jesus, o Espírito Santo, saiu dali e veio habitar em toda a humanidade. No vídeo passado, acho que na primeira série de 4 que eu fiz o primeiro deles, está escrito lá, aonde que Jesus estava quando foi enviado em toda a carne. Foi quando, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e matou todo mundo, que não morreu só para a escravidão. Tá? Mas tinha um povo escolhido de Deus que estava na Peré, que Deus já havia reservado há 8 anos antes, tá? Dos acontecimentos. Teve vários acontecimentos. Então, o que aconteceu? Ali foi a segunda vinda do Senhor Jesus. Está na Escritura, tá em Mateus 24, a partir do 29, versículo 29 ao 35. Tá? Ali foi a segunda vinda. Jesus já ressuscitado, Jesus voltou a segunda vez para Israel. Não o mundo cósmico, não. Aquele ali é o mundo de Israel. A Bíblia foi escrita para Israel no hebraico. Então, aquele mundo que está dizendo ali é o mundo de Israel, tá? Está na Bíblia. Esse é o mundo de Israel. Tem várias piadinhas. Piadinha é a pessoa tentando fazer mudando algumas pequenas palavras para mudar o sentido da frase, tá? Isso aí tem bastante. Mas o correto mesmo que era para ficar, ninguém conseguiu mudar, porque eles não tinham olho para enxergar aquilo que estava escrito e nem ouvir. Eles liam como você está lendo qualquer coisa sem nenhuma importância. Então é por isso que eles não conseguiram tirar. Tem vários aqui que eu estou sempre fazendo os vídeos e citando exatamente esses versículos. Ah, mas o irmão está repetindo muita coisa. Não estou repetindo muita coisa não, meu irmãozinho. Porque às vezes a palavra de Deus é tão difícil para entrar no nosso coração que às vezes a gente fala, às vezes a gente lê, e parece que não leu nada, não lembro de nada que eu li, por exemplo, né? Nada importante, as coisas importantes a gente lembra, né? Então é mais ou menos isso aí. É por isso que eu estou sempre martelando nesses versículos, tá? De 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17, o capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, 19, capítulo 2 Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 6, 16, e por aí vai, tá? Efésio, e por aí, vai eles aí. São os versículos que está dizendo aonde que Jesus está, que está dentro de mim, dentro de você, dentro de toda a humanidade. A nossa vida é o Senhor Jesus, tá? Esse Espírito Santo que está em nós, ele que é a nossa vida, tá? Você pensa, o que você faz é através desse Espírito. Se ele sai de nós, nosso corpo cai um corpo morto. Só tem utilidade para a terra, para mais nada, viu? Então, nosso corpo é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é santo. O meu corpo é santo. O corpo de toda a humanidade, tá? Não tem cor nem raça, não. Toda a humanidade. O Espírito Santo de Deus habita nele. É só para você ter ideia a santidade que você carrega, que muitas vezes eu, por exemplo, eu vim saber quase chegando aos 60. E eu espero que você saiba bem antes disso, para os seus filhinhos, netinhos, e eles se entendam bem desse assunto, saber que o Espírito Santo vive dentro dele, de todos nós. Aí é a igreja do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus somos o ser humano, não reunindo aí para benefício próprio. Isso não é igreja não. Isso é arrecadação firma, tá? Então, é só para você ter ideia. Às vezes os versículos, mas o irmãozinho anda repetindo a mesma coisa, mas porque ele está batendo e batendo até que você fala, mas isso aqui o irmãozinho falou, o irmãozinho falou aqui de novo. Aí vai chegar uma hora que você vai falar, agora está aqui, ó, no meu coração, no seu aí, tá? Agora está aqui no meu coração. Agora, qualquer hora que eu pensar em Jesus, eu sei onde que ele está. Eu não preciso estar gritando para ele, não. Eu posso falar com ele lá no meu leito, onde eu durmo, e ele vai me ouvir. Eu estando fazendo as coisas certas. Também vou falar disso aí ainda, tá? É só para você saber quem é Jesus. Este é quem é. Onde ele habita? Ele habita dentro de mim, dentro de você e de todo o ser humano. E o que ele pode fazer por mim e por você? Antes de eu falar o que ele pode fazer por mim e por você,
eu quero lembrar para você que existe o livre-arbítrio. Jesus fez o seguinte: se você quiser seguir o Espírito, que é Ele, você pode vir, é bem-vindo. Se você quiser seguir a sua carne e deixar o Espírito de lado, você também pode ir. Ele não obriga você a voltar de espécie nenhuma. Ele deu o livre-arbítrio, é isso aí. Você pode escolher a sua carne ou o Espírito, que é o de Deus, que está em você, mas pertence a Deus. Você pode seguir isso aí. Então, veja bem, vamos dizer que você é uma pessoa trabalhador, honesto, não fala mentira, só fala coisas boas. Você tem espírito, paga as tuas contas, coisa correta, você tem espírito. O que você pedir para o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6, está escrito: se entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração ou suas petições. É o que está escrito lá, viu? Você pode pedir o que você precisa, o que você está necessitando, que ele vai te ajudar. Agora, se você estiver fazendo, roubando, matando, prostituindo, lesando o seu irmão, você não adianta pedir, não. Ele não vai te fazer nada. O que você pode fazer é o seguinte: você clama a ele, pedir ele para tirar você daquele lamaçal, aquele lugar em pecado que você está, que você quer voltar para o caminho correto, e aí quando você perceber que está no caminho correto, você agradece ele, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6 de novo, você vai lá, agradece ele, e aí você já agradeceu, você pode clamar a ele e pedir o que você quer, para que você não volte mais para aquele caminho, que você quer fazer, é a verdade. Para ele não adianta você mentir, ele é seu pensamento. Jamais alguém consegue mentir para o Espírito Santo, tá? Nós podemos mentir para o mundo inteiro, menos para Jesus. Não dizendo que nós conseguimos. Então, você só precisa ter esse cuidado, para que você não perca o Espírito que ele já te deu, lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, tá? No quarto vídeo último que teve, ele está lá, esse aí que está dizendo onde o Espírito foi dado. E está dizendo aonde também, por que também, eu falei tudo sobre isso aí. Lá também. Pode que mais para frente eu volto a repetir também esse versículo, tá? Então, esse é quem é Jesus e o que ele pode fazer por mim e por você. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero trazer você aqui na palavra do Senhor, que é o que nós precisamos fortalecer, é nessa palavra, viu? Aqui está escrito assim, no texto, o nosso texto, tá? O Espírito Santo de Deus habita em você. E está dizendo que é em vós, que é todo ser humano, tá? Está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui ele está dizendo é o seguinte: para você ver que você é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita em todo mundo. Então aí por isso que eu falo com você que nós precisamos saber, que eu estando sabendo que o Espírito de Deus que está em mim é o mesmo que está em você, imagina que eu vou te fazer algum mal, tentar tirar sua vida, por exemplo, não é tirar sua vida. Quando ele fala eu vou tirar sua vida, você está tirando o Espírito Santo que está dentro do corpo. O corpo é morto, mesmo se o Espírito sair, o corpo está morto. Só para você ter ideia, tá? Então você está mexendo com o Espírito Santo. Peraí, mas se eu fizer isso aqui, eu sabendo que o Espírito Santo está ali, eu vou lá fazer isso, eu vou perder o meu espírito? Será que é compensativo? É só um exemplo. Imagina se isso acontecesse, meu irmãozinho, fosse ensinado na escola a partir dos 4 aninhos, que a criancinha, tem muitas crianças, os 4 anos, já está bem sabidinho. A partir disso aí, quando ele chegasse 10, 12 anos, ele já conhecia todos os mandamentos do Senhor conforme deve saber. Por exemplo, aqui lá, amar o próximo que nem a ti mesmo. Se você amar o seu próximo que nem você vai fazer mal para o seu próximo. Se você vai fazer mal para você mesmo, porque a verdade é essa aí, que o Espírito que está nele é o mesmo. O Espírito que está no ser humano é um só, o Espírito. Agora, nós temos dons diferentes. Você faz uma coisa, eu faço outra, o outro faz outra coisa, e assim o Espírito é o mesmo que está em todo. O Espírito é o que dá a força para o corpo e você ter a sua memória para ir memorizando aquilo que você quer fazer, gosta de fazer, e daí por diante, viu? É só para você ter ideia. Este aí é aquele ditado, tá? A nossa vida tá nele, é nesse versículo aí, ó.
1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. Essa aí é a nossa vida. É isso que eu quero que você entenda, meu irmãozinho. Se você falar para mim, irmãozinho, eu já sei quem é Jesus. Eu já estou super contente, feliz mesmo por você saber quem é Jesus. Aí eu já fico contente, que é o que eu quero ensinar, só isso. Que nós sabemos quem é Jesus. Eu garanto que se nós começarmos a ensinar para os nossos filhos, de pequeno, quando chegar lá para uns 12, 13 anos, jamais alguém consegue desviar ele do caminho do Senhor. Jamais. É por isso que eu gostaria de ter tido aprendido lá, mas eu não pude. Deus só me concedeu já com 55 anos. Então é só para você ter ideia. Eu propus o meu coração a ensinar com a permissão do Senhor Jesus, ensinar aquilo que eu não aprendi, que eu teria vontade de ter aprendido lá, tá? Por isso que eu vou ensinar. Eu passei quase 16 anos no sistema, tá? E não pode mais citar nome. Quase 16 anos no sistema e não aprendi nada. Depois que o Senhor foi me polindo e me deixou até onde eu estou hoje, que a mim o que Ele me deu já é bastante. Estou super feliz com o que Ele me deu. Eu quero só dar aquilo que a gente pode suportar, né? Aquilo que você precisa é o que Ele me deu. Então, por isso que eu propus ensinar para alguns meus irmãozinhos aquilo que eu não aprendi, mas que ele possa aprender, que não precisa esperar chegar à minha idade lá para poder aprender, tá? É só isso que eu gostaria de ensinar para você e é o que eu quero ensinar. Tá certinho, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.